Olá, boa noite. Com mais um ATP oficial. Hoje temos um tema interessantíssimo sobre perícias psicológicas. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando a nossa convidada, a doutora Laura Pedrosa, que vai falar sobre perícia psicológica na Justiça do Trabalho. Um tema que é desafiador para nós, advogado trabalhista, que requer da gente o conhecimento maior, né, do que o nosso dia a dia. E agora é uma grande oportunidade para a gente conhecer um pouco mais dessa matéria com uma pessoa que é especialista. Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos pelo ATP. Aproveitar para convidar todos para conhecer a nossa sede, que fica lá na Imbiribeira. Estamos aguardando a nossa convidada, a doutora Laura Pedrosa. O nosso tema de hoje é perícia psicológica na Justiça do Trabalho. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aguardando a nossa convidada. Olá, boa noite. Olá, Laura, chegando aí. Só mais um minutinho. Laura. Doutora Laura, muito boa noite. Boa Boa noite a noite, todos. Silvana. Tudo bom? Que prazer tê-la conosco. Eu é que estou aí agradecidíssima, honrada por falar nesta casa. Falar para operadores do direito não é um desafio muito simples. Pois é, estamos honrados com sua presença. É um tema para nós desafiador, né? Porque nós, advogados trabalhistas, não pouco conhecemos, né, dessa questão da psicologia. Eu me lembro que quando fiz faculdade era uma eletiva, nem era obrigatória, né? E aí lá adiante a gente se encontra com essa matéria e a gente precisa conhecer mais. E foi pensando nisso, doutora Laura, que a gente então lhe fez o convite para ver se a gente consegue entender um pouco mais dessa matéria. E nós da ATP estamos agradecidos, como disse, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Max, pela sua presença conosco. E aí eu vou lhe dar inicialmente a palavra à senhora para a gente em seguida começar os nossos trabalhos. Primeiro, boa noite. Quero agradecer honrosamente o convite e gostaria de fazer um pedido a você. Me chamar de você, porque é assim que a Ah, gente se trata. Senão vou ter que chamar de combinado. doutora. Aí vai ficar Não, por perdendo favor, não. tempo, não é? É Então, verdade, é verdade. eu acho que isso não é uma palestra, é um momento de troca de informações, não é verdade, de conhecimento, de reflexões. Ninguém tem uma verdade absoluta sobre nenhuma ciência. Então, assim, a minha intenção realmente é contribuir, trazer um momento para a gente pensar em possibilidades de como vocês, como operadores do direito, e eu, como psicóloga, em promover ações de saúde, né, ao trabalhador, seja saúde mental, psíquica, seja a saúde moral, não é? Porque no momento em que você resguarda ou você atua sobre um dano moral de um trabalhador, você também está atuando sobre a saúde dele. Então, acho que o que nós temos em comum é a promoção da saúde, né, no sentido lato sensu. Então, Pois, se pudermos conversar, eu acho que eu vou aprender muito e o que eu puder contribuir também faz parte da pois minha. então, falando em saúde, e faz parte do nosso tema, o que será a saúde mental? Né? Como é que a gente pode definir saúde mental quando a gente fala em adoecimento do trabalho? Bom, quando a gente fala de saúde mental, esse conceito está muito no senso comum. Então, nós também falamos, né? Saúde mental. Mas a saúde psíquica,
ela é maior. Então, assim, inclui a saúde mental, que é a ausência dos transtornos mentais, né, das doenças, né, que a gente fala no senso comum, porque na verdade são transtornos, e os aspectos comportamentais, né? Então, por exemplo, a mudança de comportamento, de funcionamento, ela também faz parte da saúde psíquica. Então, assim, a saúde psíquica é mais ampla, inclui a saúde mental e a saúde comportamental. Então, assim, é importante esse esclarecimento, porque não é só o adoecimento, né? Então, assim, alguns desconfortos e tal, isso fala também do aspecto da saúde psíquica, ok? Certo, perfeito. E nesse seu panorama de distinção, eu confesso que eu faço muita confusão também. E quando é que a gente pode configurar um adoecimento psíquico? Olha, o adoecimento, antes de chegar no adoecimento, existe aí o desconforto, né? Existe aí um comportamento disfuncional, existe o sofrimento psicológico e, no fim, a gente pode falar especificamente desse transtorno. Na verdade, não é nem um adoecimento, hoje a gente não fala em adoecimento, porque não existe um protocolo único, objetivo, para se configurar. Então, o transtorno é exatamente essa questão do comportamento, tem o aspecto da subjetividade de cada sujeito, como ele percebe, como ele sente cada situação, como ele. Desculpa, deixa eu tomar só um golinho d'água. Como ele lida com o desconforto emocional, né? Como ele lida com a situação de estresse. Então, assim, essa é uma configuração que pode chegar no nível de transtorno mental, de transtorno comportamental, que é aquilo que sai do que é esperado do comportamento de um sujeito, né? Então, assim, a título de exemplo, é esperado que você, diante do luto, você desencadeie sintomas de depressão, né? Melancolia, tristeza, dificuldade, digamos assim, de reagir, apatia. Não é esperado uma pessoa estar vivendo um luto, rindo, brincando, conversando, ser uma pessoa significativa para ela. Então, isso é uma disfunção do comportamento esperado socialmente, né, diante do luto, que não necessariamente pode se configurar um transtorno, mas uma disfunção, uma forma, vamos dizer assim, disfuncional de lidar com o fato social que gera, na maioria das pessoas, não é, uma reação melancólica. Não sei se eu Perfeito. Sim, sim, claro. conseguiu sim distinguir. E aí, entrando exatamente no nosso tema, né, nas perícias Uhum. trabalhistas, para verificação do adoecimento psíquico, essa perícia pode ser feita por um psicólogo ou por um psiquiatra? Como é que se distingue os papéis nesse momento da especialidade? Silvana, o papel do psiquiatra, vamos começar pelo psiquiatra porque está mais no senso comum. Então, o papel do psiquiatra é diante do transtorno mental, ou seja, do adoecimento, da depressão, da angústia, da ansiedade, do pânico. Então, existe uma demanda de um tratamento da ordem também farmacológica. Quando a gente fala do papel do psicólogo, ele inclui, além do transtorno, né, porque aí ele faz o diagnóstico, mas o tratamento é com psiquiatra, porque inclui a questão farmacológica, mas ele tanto vai cuidar do funcionamento psíquico normal, né, entre aspas, aquilo que é um comportamento funcional esperado, como também daquilo que é não esperado, já do adoecimento. Então, por exemplo, especificamente falando sobre a perícia trabalhista, quando há um adoecimento psíquico, é esperado que o ideal seria os dois, né? Porque aí os dois vão convergir. Se não, o psicólogo tanto pode atuar em um como em outro. Mas nas situações de danos morais relacionados ao trabalho,
sai um pouco dessa esfera clínica do adoecimento e mais para a disfunção comportamental, de como lidar com o contexto de trabalho, os aspectos subjetivos do sentido do trabalho. Então, são aspectos que a psicologia, ela dá conta porque ela tem outras, digamos assim, outras competências para além do adoecimento. Agora, em várias situações, eu peço, né, eu sei que às vezes é complicado para a justiça pedir os dois laudos. Então, eu geralmente, assim, peço, quando chega numa situação assim, eu sempre peço um laudo também de um psiquiatra. E acosto no processo os dois laudos, o meu e de um psiquiatra. Acho muitas vezes importante. Né? Ó, estão aí meus dois filhos, viu? Luminha, Ah, Cal. Daqui a pouco chegam os outros 38. bem-vindos. Meus filhotes do grupo Dá o Mais, lembra? Ah, sim, lembro. Boa noite a todos e a todas. Aí, prestigiando. Então, tem muito desse papel, né? O psiquiatra já está no adoecimento. Ele já está naquilo que no senso comum a gente fala da loucura, né? E o psicólogo, ele inicia desde uma disfunção emocional, de uma situação de sofrimento, de um dano moral, né? Até o adoecimento, né? Perfeito. E para a realização de um psicólogo executar uma perícia nesse trabalho, que competências ele deve ter para executar esse mistério, esse trabalho? Olha, eu vou falar assim, da minha experiência, né? A perícia psicológica no campo da justiça do trabalho, ela é muito recente e também como a própria justiça do trabalho é recente, né? As demandas são recentes e eu vejo que algumas competências se fazem necessárias. Por exemplo, a psicologia do trabalho, conhecer sobre a cultura organizacional, o comportamento organizacional, por exemplo, que leva à competitividade exacerbada, a situações de assédio moral, assédio sexual, a situação de cobrança de metas. Então, o psicólogo ele precisa desse conhecimento, né? Sobre a gestão de pessoas, gestão de processo de recrutamento e seleção. Eu já tive perícia em que o problema não estava nem no gestor, nem na pessoa que adoeceu. Houve o adoecimento, mas não houve uma situação de assédio moral, nada disso. Apenas a pessoa não tinha o perfil para o cargo e adoeceu. Né? Houve um dano? Houve. Houve um prejuízo e houve uma causalidade da empresa e no meu entendimento, houve. Porque ela não foi capaz de um processo adequado de seleção. Tá? Então, assim, é importantíssimo esse conhecimento sobre a organização do trabalho. Outro conhecimento que eu julgo importantíssimo é a psicologia da saúde. Ou seja, saber fazer um diagnóstico dos transtornos mentais, comportamentais, ter a expertise do uso dos testes psicológicos, da avaliação psicológica, né? Que inclui a entrevista, teste, visita, observação, vários recursos. E, ao mesmo tempo, o conhecimento da descrição do cargo. Então, por exemplo, eu não seria muito bem selecionada se eu estivesse numa área que eu precisasse utilizar de dados quantitativos da matemática, fazer uso da matemática, porque eu não tenho esse perfil. Então, assim, o meu perfil é da criatividade, da oratória, né? Do atendimento psicológico. Então, esse é o perfil de Laura. Então, nem todo mundo tem aquele perfil. E aí é exatamente esse perfil, quando não é adequado à constituição, à estrutura de personalidade e às competências técnicas, ele pode gerar um desconforto e até chegar a um transtorno mental, né? Ou então uma doença psicossomática, doença osteomuscular, que é muito comum,
né? LEDORT, problemas cardíacos e respiratórios que podem ter uma origem emocional. Por isso que a gente chama de doenças psicossomáticas. E, além disso, Silvana, saber utilizar o teste psicológico, a avaliação psicológica e conhecer um pouco do direito. Você falou, principalmente do rito processual, né? O direito processual do trabalho, pelo menos tenho alguma noção. Você falou que a disciplina de psicologia aparecia no curso de direito como eletiva. Eu já dei aula no curso de direito, a disciplina de psicologia, e eu praticamente rasguei a ementa, porque a ementa era feita para psicólogos e não para juristas, né, operadores. O que é que vocês precisam da psicologia? Saber quando pedir uma perícia, saber o papel do assistente técnico, do perito, saber a leitura de um laudo, saber quais são as demandas no direito de trabalho, no direito civil, no direito de família, no direito de adoção, no direito de, sei lá, Sucessões, né? áreas, né, do direito. A própria autópsia psicológica, né, que é um tema que no Brasil ainda é muito recente. Enfim, então, é isso que a psicologia pode subsidiar o direito. E não você saber quem foi Freud, o que Freud fez, quais são os mecanismos e tal. É Não, verdade. as outras abordagens, enfim. No nosso caso, o prejuízo é muito maior, porque a psicologia não tem nenhuma disciplina sequer letiva de direito. Então, vejo o prejuízo nosso, como é grande. Né? Então, eu venho discutindo muito, brigando força de expressão, para que os peritos, novos peritos, eles tenham essa competência, eles possam adquirir essa competência, que inicia com o direito. Né? Então, as leis, as normas que vão regulamentar esse rito pericial, a gente sequer tem conhecimento. Muitas vezes o psicólogo não tem o domínio da nossa legislação, as resoluções do próprio Conselho Federal, que dirá do direito. Então, eu tive uma vantagem, porque eu trabalho na área de gestão de pessoas, depois passei a trabalhar na área de saúde, todas as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram nessa área, né? Assédio moral, nexo causal com adoecimento do trabalho, adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, que foi o doutorado. E também o suporte de profissionais da área, né? Meu pai, minha mãe, que me ajudaram nas construções do laudo. Então, eu fui aprender fazendo. Mas são muito poucos peritos, só existe um único livro publicado sobre a perícia psicológica no seu trabalho, a perícia, né? A gente tem muita publicação sobre saúde mental e trabalho, mas não temos. Então, é um campo que necessita tanto para os psicólogos, né, adquirir essa competência, como para os advogados, juízes, assim, os operadores do direito, de modo geral, compreender de que forma a gente pode contribuir. E não simplesmente pedir nulidade do laudo porque desconhece esse papel. Entendeu, Perfeito. Ana? Eu, inclusive, na sua especialidade, eu confesso que quando vamos trabalhar com quesitação, por exemplo, é dificílimo a gente fazer, né, a parte de quesitos, porque requer muito conhecimento da patologia, não é? Dá um estudo de caso, tem cada pergunta, cada quesito que vem, assim, quando eu dou aula sobre perícia no curso de psicologia jurídica, quando eu estava coordenando, eu incluía a disciplina de perícia e assistência técnica psicológica. E uma das disciplinas era exatamente a construção dos quesitos, porque tem cada quesito, assim, que porque eu não trouxe nenhum aqui, mas, por exemplo, se o problema daquela pessoa é porque ela foi rejeitada pelo pai, pela mãe, se o problema dela é porque ela é gorda, é feia, né? E aí por isso que ela tem a autoestima baixa e por isso ela adoeceu. Assim, perguntas inacreditáveis, né? Mas quando você vê que há uma ignorância no sentido de ignorar, né, esse conhecimento, aí você passa a compreender esse tipo de quisitação. Por exemplo,
Para uma perícia psicológica, um juiz não precisa contratar um perito para responder ao quesito quantos anos o avaliado tem. Né? Qual é o objetivo? O que é que isso vai construir para uma tomada de decisão do juiz? Não é verdade? Então, assim, essa parte de visitação, ela é muito importante. A definição de um assistente técnico, eu acho que eu conto nos dedos as vezes em que o reclamante nunca teve. E quando o reclamado, acho que umas 3 ou 4 vezes, grandes empresas, que trouxeram um assistente técnico para acompanhar a perícia. Eu acho até melhor quando tem um assistente técnico. Não tem, assim, você tem, digamos assim, um objetivo para aquela perícia, a assistência técnica ela vem para lhe dar subsídios até para embasar, definir a bateria de testes, definir como é que se diz? Definir o retorno para a devolutiva para quem está se submetendo à perícia. Então, a assistência técnica, ela deve ser bem-vinda. Muitas vezes eu vejo o seguinte, já vi situações e pedi, inclusive, o interdito do juiz, né? Porque há, às vezes, um desrespeito ao profissional. Mas são papéis distintos que se complementam. Né? Se complementam. Então, assim, se a gente leva em consideração como é feito, né? Como é feito esse exame psicológico, quais são as considerações, a primeira coisa é a queixa. Eu tenho que me apropriar do processo, eu tenho que me apropriar das testemunhas, aquilo que foi dito, o que foi pedido. Muitas vezes o que veio como pedido, ele é antagônico àquilo que o reclamante traz na perícia. Várias vezes acontece do advogado alegar assédio moral, quando ele bastava alegar dano moral. Que aí você tem como provar o dano moral que não necessariamente está relacionado a uma situação de assédio. Existem situações, Silvana, que a agressão, embora pontual, ela é de tamanha violência que ela causa uma cicatriz psicológica. Né? Então, assim, isso não configurou assédio. Infelizmente, a pessoa, aí eu fui até conversar uma vez com o juiz, olha, mas houve um dano. Aí ele me deu uma resposta muito óbvia. Laura, a pessoa pediu banana, eu não posso dar maçã. Embora ele merecesse a maçã, né? Lhe fosse devido, digamos assim, a maçã. Então, o pedido do advogado, muitas vezes, talvez a dificuldade até de fazer uma entrevista, né? De ter um roteiro de entrevista para saber a situação psíquica que levou aquele dano, talvez seja algo importante para o advogado, não sei. Mas muitas vezes é isso. Às vezes a situação está no recrutamento, a pessoa não tinha as condições para aquela atividade. Não houve uma má-fé da empresa, não houve um algoz, não houve nada disso. Simplesmente a pessoa não tinha condições para aquela atividade e adoeceu. Então, por exemplo, me coloque numa atividade repetitiva e eu vou adoecer. Porque não faz parte do meu perfil de competência técnica, nem do meu perfil, da minha estrutura de personalidade. Eu não me adapto a uma atividade rotineira, repetitiva, Laura. Então, se eu me ver numa atividade repetitiva, rotineira, provavelmente eu vou adoecer. Então, são fatores diversos que estão ligados, inclusive, ao sentido do trabalho, à subjetividade, ao reconhecimento, ao vínculo que eu tenho com aquele trabalho, que vai dizer das minhas potencialidades e também das minhas limitações. Então, muitas vezes, o advogado corre o risco do reclamante, corre o risco de perder uma ação, não porque não houve um dano, mas porque esses outros fatores não foram considerados na inicial. Então, aí eu até viajei agora, né? Comecei Não, falando foi de uma coisa perfeito.
Mas, assim, Foi perfeito. a gente tem que estar atento a essa queixa. A gente tem que definir quais são os instrumentos que a gente vai utilizar. Não são todos os instrumentos, não são sempre os mesmos instrumentos. Por exemplo, já tive uma situação de uma perícia que a pessoa trabalhava numa linha energizada e ele sofreu um acidente. Mas ele não tinha esse perfil, porque o nível de atenção concentrada dele era muito baixo. E o nível que a gente chama de atenção difusa é quando eu tenho dois estímulos e eu preciso estar atento aos dois estímulos. Nós, quando estamos dirigindo, a gente não pode ter uma atenção concentrada, porque a gente corre o risco de bater. Se eu ficar pensando só na marcha e na direção, e eu não estiver atento ao sinal, ao outro motorista, né, um pedestre, então eu tenho que ter uma atenção ampla. Então, para cada atividade, ela exige um nível de competência, de estrutura de personalidade diferente. Então, isso tem que ser levado em conta na perícia. Né? E aí, assim, o uso dos testes psicológicos, eles vêm para contribuir e traz, de alguma forma, um dado mensurável para o juiz. Embora que, na minha visão, ouvir o inaudível, a linguagem corporal, os atos falhos. O que é ato falho? É quando eu estou falando uma coisa e digo outra, e aquela paradinha, aquele silêncio, aquilo tem um sentido, não é? Aquela fala, ela vem muito mais do inconsciente, daquilo que eu quero negar ou esconder, né? Ou exacerbar uma verdade. Se todo mundo que dissesse a mim que estava numa condição de, digamos, de suicida, tivesse de fato se suicidando, eu já tinha, sei lá, dado uma clínica psiquiátrica. Mas não é por aí. E aí você vai dizer assim, é mentira? Não, é uma exacerbação na verdade. É como se eu dissesse assim, doutor, olhe para mim, eu estou doente. Eu preciso da sua ajuda. Então, ele faz um teste, geralmente eu faço um teste objetivo, que você sabe o que é que eu estou lhe perguntando. Eu pergunto se você pensa em suicídio, eu pergunto se você chora, se você não dorme de noite e tal. Você vai responder do jeito que você quiser, concorda comigo? Mas existem os testes subjetivos, que a gente chama de projetivo, onde você vai projetar algo do seu inconsciente. E ali sim, a gente vai ter dados ricos, com subsídios, para que a gente possa fazer esse confronto entre a sua estrutura de personalidade, aquilo que você traz ao longo da sua genética e da sua história de vida, e daquilo que é psicodinâmico, ou seja, que tem a ver com a sua saúde psíquica naquele momento, naquele contexto. Se a gente for pensar agora na pandemia, tem pessoas que estão vivendo a mesma condição e que umas estão muito bem obrigadas. Digamos, eu não perdi ninguém por Covid, não perdi ninguém significativo na minha família, não perdi o emprego, recebo meu salário certinho, estou no lugar protegido. E digamos que você está na igual condição, com todas essas variáveis. Você adoece e eu não. Então, eu não tenho como generalizar. E já teve perícias que o advogado colocou assim, é muito fácil, né? Não com essas palavras, mas com esse sentido. Bota o meu cliente para fazer uns desenhozinhos, né? E depois ele não sofreu assédio moral. Né? Então, nesses desenhozinhos, eles têm uma riqueza de uma profundidade, de um diagnóstico, de uma estrutura de personalidade, de condições de adoecimento imensa. E aí a minha resposta foi que eu não poderia explicar para um advogado o que é percebido naqueles desenhozinhos, a não ser que ele fizesse um curso de psicologia, duas pós-graduações, um mestrado e um doutorado, e aí a gente iria sentar e conversar. Ele me agrediu, fui agredida. Né? Numa refutação ao laudo bem feita, a minha resposta não seria dessa forma, mas ele desmereceu o meu trabalho. Né? Ninguém quer ter o seu trabalho desmerecido.
né? E, assim, uma questão importante, eu até trouxe ipsilite aqui no computador, gostaria de ler, se você me permitir, Pois não, pois é não. que há uma discussão muito grande de que o advogado pode entrar na perícia, né, que pode trazer, e tem uma pessoa muito conhecida nossa, que além de magistrado e de ser operador do direito, também é psicólogo, que ele diz assim, oh, então, assim, no momento em que uma perícia íntima, teria dois advogados, o perito, dois assistentes técnicos, todo mundo assistindo. É a mesma coisa. Então, assim, o nosso código de ética, ele diz o seguinte, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu faço questão de colocar isso na perícia, porque eu digo que acima mesmo da Constituição está o direito do sujeito, né, do sujeito aí, do ser humano, de ser respeitado em sua dignidade. Ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe adoecer, e muito menos precisar provar do seu adoecimento perante um juiz. E, ao mesmo tempo, o juiz muitas vezes não tem a condição de fazer esse diagnóstico do nexo de causalidade, de concausalidade, porque a gente está falando de uma doença subjetiva. Até para a gente é sempre um desafio, como psicólogo. Eu faço perícia há 13 anos e para mim é sempre a primeira perícia. Sempre é a primeira perícia. E eu sempre parto do princípio que não há nenhum dano relacionado ao trabalho. Depois que eu investigo tudo, a última esfera de que eu vou investigar o trabalho. Tá entendendo? Por quê? Porque ele já vem condicionado, ele não quer submeter a perícia, ele não buscou aquela situação. Então, aquela pessoa precisa de respeito. E a nossa resolução, inclusive, proíbe que o assistente técnico ele esteja presente durante a perícia. O assistente técnico, o papel dele é assistir que a realização técnica da perícia ela seja bem feita, que os instrumentos sejam adequados, que o laudo atenda a um rito que é exigido pelo conselho, que os testes psicológicos sejam favoráveis, que a pessoa, os documentos estejam citados na perícia, que os quesitos tenham sido respondidos. E discutir com o perito, por exemplo, vamos definir aqui a bateria. Olha, estou pensando nesses testes, o que é que você acha? Estimular que o periciado, ele converse com o assistente técnico, ele conte também para ele como ele viveu aquela situação. Embora que ele não é obrigado, mas eu sempre estimulo. Digamos assim, a primeira sessão com o periciado, eu chamo o assistente técnico, coloco os dois, ou dois ou três para conversar. Nunca tive a experiência de dois assistentes técnicos. Mas eu já tive situações, assim, é uma aberração. O assistente técnico, primeiro dizendo que era um absurdo eu, como psicóloga, ser perito e ele médico. Depois, de dizer que tinha o direito de gravar, de entrar, invadir, e eu precisei entrar em contato com o juiz. Ele disse: você tem folha de polícia, manda embora. E esse assistente técnico foi afastado do processo. Eu disse que se ele continuasse, eu não ia fazer a perícia. Entendeu? Então, assim, a gente se sujeita a situações como essa que não se espera de profissionais. Não é a ética entre profissionais. E, ao mesmo tempo, já teve perícias que hoje eu tenho aquele assistente técnico como um técnico que muitas vezes eu vou buscar ajuda de perguntar, de questionar. Né? Eu já tive assistente técnicos psiquiatras que a gente já fez live juntas. Que foi uma assistente técnica, psiquiatra, e nós fizemos lives aqui juntas, porque há um respeito entre os profissionais. Então, isso é muito importante. E muitas vezes esse assistente técnico vem carregado de uma função de polícia que ele não tem, e que muitas vezes a gente vê que isso aí também tem a ver com a forma inadequada que o advogado instrui. Ou instrui também o reclamante. Aí, com 3, 4 sessões, você vê que ele foi instruído. Entendeu? Mas eu me antecipei, né?
Não, foi ótimo. Laura, ainda falando da perícia, Hum. como é que o psicólogo consegue perceber esse adoecimento? Devido, às vezes, o largo tempo entre o adoecimento e a realização da perícia. Porque, por vezes, quando ele é periciado, aqueles sintomas que se alega na petição inicial, por exemplo, já não tem mais. Como é que é feita essa análise para se chegar a esse dano? A gente tem basicamente dois aspectos que a gente avalia, né? O aspecto cognitivo, nível de atenção, memória, que aí realmente são os testes psicológicos que vão nos dar subsídios, né? A atenção, função motora, nível de consciência, de orientação temporal, espacial. Então, isso tudo faz parte do aspecto cognitivo. E tem um aspecto não cognitivo que tem a ver com a afetividade, então, nível de afeto, de emoção, como eu tenho lido com a realidade, a minha tomada de decisão. Mas tem um aspecto muito importante que ajuda a gente a fazer essa perícia, é que nós temos aquilo que eu falei no início, nós temos a nossa estrutura de personalidade. Então, eu vou dizer uma coisa que, quando eu digo isso em sala de aula, os alunos dizem que não é verdade. Na minha estrutura, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Como é que eu lido com essa timidez? Primeiro, porque eu só falo aquilo que eu sei. Só dou aula sobre um assunto que eu domino, né? Então, isso me dá uma segurança. Mas, na hora que eu estou fazendo algo, que eu me sinto confiante, que eu sei que eu vou saber falar sobre aquilo, que eu tenho conhecimento sobre aquilo, eu posso conversar aqui com você como com 2.000 pessoas. Então, a minha psicodinâmica, meu momento atual, diante de um desafio, diante de uma situação que eu me sinto segura, eu consigo dar conta da minha timidez. Mas eu nasci tímida, vou morrer tímida. Agora, como eu lido com essa timidez? Uma pessoa, ela pode ser agressiva. E essa agressividade é um potencial grande dela fazer atividades como desafiadoras, vendas, gestão, né? Então, aquela pessoa que vai atrás das coisas, que briga, se naquele momento ela não tem condições de lidar com essa agressividade, com essa heteroagressividade, uma agressividade voltada para o externo, ela pode ter ações de violência, de agressão contra o outro, de irritabilidade, porque isso faz parte da estrutura dela, que pode ser potencializado ou minimizado, né? Digamos assim, administrado. Né? Não sei se está claro, não sei se está claro o que eu Sim, estou sim. dizendo. Então, como é que a gente vai saber se aquele momento ali atrás aconteceu? Porque a gente vai investigar, né? Avaliar as condições da estrutura de personalidade, como aquela pessoa está nesse momento hoje, o que o processo traz daquele momento, o que ela traz verbalmente da sua história, do nível de adoecimento, da sua dinâmica familiar, da sua estrutura psíquica, né? De como ela lida com as situações de desafio, de frustração, ao longo da sua história. Então, é possível você dar um marco, né, de que ali, por exemplo, aquela pessoa já tem uma estrutura melancólica, triste, e aí ela traz isso na sua estrutura e naquele momento houve fatos e potencializaram essa tendência dela a um transtorno deprimido. Então, eu posso provar que houve, não, mas eu posso falar de que ela tem essa estrutura, houve um fato que está ali citado nos documentos. Eu não tenho papel de polícia, nem sou detetive, nem tenho bolo de cristal. Mas eu tenho todos esses elementos que eu posso, pelo menos, dizer que há uma concausalidade. Porque ela tem um potencial para que, existindo um determinado contexto, ela desencadeie esse tipo de adoecimento. Ou contrário, você tem uma estrutura ansiosa e você desencadeia um pânico. É esperado? É esperado. Houve um fato? Houve um fato. Agora, se diante de tudo que a gente investiga, que a gente procura saber, não tem nenhum outro fato, e aquilo que ela relata e que está comprovado nos autos,
além das testemunhas, dos documentos, dos laudos dos médicos, de psicólogo, de psiquiatra, de médico assistente, tudo leva a crer, né? E aí você vai dizer que ali se configura uma situação que muito fortemente leva ao nexo de causalidade. E se os fatos são recentes, a gente tem como dizer, não, excluiu-se todas as outras possibilidades. Há um adoecimento. Não tem outro fato que não o trabalho, há um nexo de causalidade. Para isso, a gente tem a lista B da lei, né? Eu nem lembro o número da lei. É, É importante tranquila. que a gente tenha esse conhecimento. Né? E aí, por isso que eu falo da importância do direito para a gente. Né? No seu caso, Laura, você também faz diligência no ambiente de trabalho desse trabalhador que está sendo periciado? Você visita ao local de trabalho ou não há necessidade? Olha, eu já vi, nesse livro que eu falei, né, sobre perícia, foi feito um levantamento das perícias em que, às vezes, a pessoa ganha na primeira instância e perde na segunda, e há uma negação, né? Tem um termo jurídico que agora não estou lembrada, que fala assim, que o laudo, eu sei que o juiz não está... Uma nulidade, né? Porque não fez essa diligência, né? Não, Não? exatamente. O magistrado ou o desembargador, em segunda instância, diz assim, não, o perito não fez uma visita. Veja, a perícia é psicológica. A perícia não é de segurança, não é uma perícia ligada ao trabalho, ao contexto do trabalho, expressamente dito. Se eu trabalho hoje, saio do meu trabalho, o contexto já não é o mesmo. As pessoas não são a mesma, o ambiente de trabalho não é o mesmo, as condições, a organização desse trabalho não é a mesma, as relações não são mais a mesma. Mas, se eu não conheço daquela cultura organizacional, é necessário fazer essa diligência. Mas não com essa ideia de que eu vou encontrar o contexto de trabalho que levou ao adoecimento. Isso não existe. Porque ele já Seria por uma está... exclusão, talvez, né? É, Você usaria como uma exclusão, talvez. digamos, eu não sei como é um ambiente de trabalho de uma construção de um espaçonave. Eu não sei como se constrói um espaçonave. Então, é importante para mim conhecer como essas pessoas são contratadas, o que elas fazem no trabalho, como elas vão lidar com esse trabalho, né? As exigências desse trabalho. Então, essa diligência ela se faz necessária. Mas se eu faço perícia, não sei quanto tempo em banco, perícia de bancário, perícia de profissional de telemarketing, enfim, de categorias profissionais, que além de pesquisas científicas sobre isso, que lógico a gente tem que estudar, ver as perícias, que eu conheço o ambiente de trabalho, né? Que eu já fiz diligência, eu preciso voltar lá, o contexto não muda. O que vai mudar são as pessoas e as relações socioprofissionais. Isso sim é o que vai mudar. Não é? Então, nesse sentido, essa diligência ela tem que ser relativizada, tanto pelos advogados, como, principalmente, por quem toma a decisão, que são os magistrados. Não estou dizendo que isso não é importante, mas é importante a gente refletir que a perícia é do sujeito que está ali alegando um adoecimento. Por exemplo, ele alega assédio moral. Para mim está claro o adoecimento, os fatos, tudo. Eu vou entrar no confronto e fazer uma entrevista com o possível algoz? Não é necessário, eu não estou fazendo um confronto de verdade. O que eu estou fazendo é fazendo um diagnóstico de adoecimento psíquico. Já teve situações de eu pedir para falar com o algoz? Já, porque eu tinha dúvidas. Possível, né? Assediar. Mas é isso que vai definir a minha perícia? Não. Não pode, porque eu não tenho papel de polícia. O meu papel é de dizer: Joãozinho desencadeou um adoecimento. Há indícios de que é do trabalho e ele tem uma estrutura de personalidade que favorece o adoecimento, há uma concausalidade. Há situações em que ele não adoeceu, há situações que ele não adoeceu, e há situações em que o adoecimento não tem outra causa a não ser o trabalho. Então, está configurado o nexo de causalidade.
né? É basicamente isso. Mas que a gente tem que levar em consideração o nexo técnico, né? Tem que levar em consideração a categoria profissional. Eu já fiz uma perícia de telemarketing que a juíza pediu a diligência. E eu achei ótimo. Não porque eu não conhecesse o ambiente de telemarketing, de teleatendimento, mas porque existia uma documentação de que era um contexto normal, adequado e tal. Aí eu digo, não, deixa eu ir lá conhecer. São tantas as queixas e são tão parecidas. E aí aquilo que eu observei, a forma como eu olhei, o meu olhar como psicóloga sobre um contexto de trabalho é diferente do seu como advogado. Não é diferente de um Perfeito. fiscal, né? Um médico da Previdência. É diferente de um. Como é que trabalha no Ministério do Trabalho? Ai, meu Deus. Um auditor, sei lá, agora esqueci, um fiscal, né? Que faz a fiscalização do Sim, trabalho. Do sim, Ministério sim. Público. É diferente. E o meu olhar como psicólogo também é diferente. A verdade para você, para mim, ela é relativizada. É totalmente diferente o sentido de verdade e mentira. Então é importante Perfeito, saber o que o psicólogo é o papel desse psicólogo. Né? Não que a diligência perfeito. não seja necessária em alguns momentos, mas ela não é decisiva. Pronto, acho que é isso. Tranquilo, Laurinha, mas falando ainda, a gente falou muito de adoecimento, a gente queria falar de prevenção, né? O que poderiam fazer as empresas para evitar, né? Que se chegasse ao judiciário esse litígio, né? Como diminuir esse contencioso? Olha, isso aí eu digo que faz parte do meu projeto de vida pós-aposentadoria. Que é exatamente trabalhar com essa redução do contencioso trabalhista para as empresas. Em vez das empresas estarem gastando dinheiro com advogados e tentando justificar o que aquilo muitas vezes não é justificável, é ela ter políticas de prevenção, ações socioeducativas, investimento na saúde e segurança do trabalhador. Né? Daria aqui para a gente conversar umas 3 lives do que ela pode fazer. Né? Cuidar dos processos de gestão de pessoas, desde o recrutamento e seleção, a definição do seu corpo gerencial, políticas de avaliação do desempenho, políticas de encarreiramento, políticas de reconhecimento, que não é só pecuniário. Né? Então, existem várias formas de recompensar, reconhecer, valorizar um trabalhador. Né? Então, são várias políticas. E aí, uma questão que eu acho importantíssima, e aí eu acho que para os advogados é bem interessante, principalmente os advogados que militam para os empresários, para as empresas, é que eles orientem para uma política de prevenção às diversas formas de violência no trabalho, inclusive o assédio moral, e muito fortemente na mediação de conflitos. O que eu tenho visto nesses 13 anos de perícia é que, na maioria das vezes, Silvana, a própria empresa poderia ter dado conta dessa situação. Existem as falsas denúncias, existem aquelas pessoas que vão ali simplesmente para buscar dinheiro, mas a indenização. Mas tem muito trabalhador que se sente lesado e que isso poderia ter sido evitado se houvesse uma mediação de conflitos internos, se houvesse uma justiça restaurativa na justiça do trabalho. Eu acho que a justiça do trabalho ela precisa buscar essa expertise da justiça restaurativa e a própria empresa, porque às vezes um pedido de desculpa, um reconhecimento de uma ação de violência, ela traz um valor imensurável, que não é o dinheiro, a indenização. A indenização é como se fosse assim, vou usar um popular, um cala-boca. Mas ela não vai trazer. Então, assim, acho que, por exemplo, uma empresa que permite uma gestão injuriosa e os trabalhadores estão adoecendo, qual o custo do absenteísmo doença? Para você ter uma ideia, Silvana, na minha pesquisa de doutorado, eu trouxe isso como dado quantitativo para ver se há um convencimento dos empresários de grande porte que pode ter uma ação mais incisiva em termos de prevenção. Mas o custo de cerca de 300 trabalhadores, e só com adoecimento psíquico, com menos de 15 dias, ela teve um prejuízo de mais de 1.800.000 jogados no lixo, porque ela não tem nem como ir buscar um contraponto disso no INSS.
Porque os 15 primeiros dias não são de responsabilidade unicamente, não sei se mudou a lei, Do mas empregador. Não, do continua. empregador. Então, Continua. o absenteísmo doença menor de 15 dias, só por doenças psíquicas, trouxe uma repercussão financeira de mais de 1,5 milhão. E outra coisa, só levando em consideração a remuneração geral, né? Benefícios, encargos, salários. Mas qual a empresa que sobrevive simplesmente para pagar salário? Então, É verdade. se ela revertesse esse 1,5 milhão em ações preventivas, ela nem teria esse nível de adoecimento, ela teria ações de compliance, ela teria um código de ética. E outra coisa, na hora que eu sou dona da minha casa e eu digo a uma pessoa, olha, a regra é essa. Se você burla a regra, a responsabilidade é sua. Eu, como trabalhador, eu trabalho numa empresa que diz que repudia toda e qualquer forma de violência, de discriminação, de preconceito, de gênero, orientação sexual, raça, etnia, enfim. Na hora em que eu assino um contrato, um código de ética, que eu aceito, tenho uma anuência de que eu não vou fazer isso e eu faço, a responsabilidade para mim, da empresa, se minimiza. E espero que os juízes também levem isso em consideração. E que as empresas elas possam ter ações regressas para as pessoas que burlam a política. Agora, se a empresa não se resguarda, ela não tem uma política onde ela diga quais são as relações socioprofissionais saudáveis dentro da casa dela, ela está sujeita a um contencioso trabalhista. Diferentemente, Perfeito. eu digo, você fez errado, meu amigo, agora você vai pagar o prejuízo. Usando uma linguagem de vocês, eu tenho políticas, tenho ações de prevenção do contencioso trabalhista. Você assumiu o risco, então eu perdi a ação, tudo bem, perdi a ação. Uma ação regressa a você. Perdeu o cargo, você ser demitido por justa causa. Aí a gente vai ter, pelo menos aí, algumas alternativas. Não sei se te responde. Perfeito. Responde sim, foi maravilhoso. Na verdade, Laurinha, eu tinha pensado em outras perguntas, mas nosso tempo aqui é em torno de 1 hora, a gente está se encaminhando para o final. E eu vi você falando de um curso que você está organizando, né, sobre saúde mental. Se eu não estiver equivocada, você me corrige, porque a gente falou muitas Não, palavras era um mais curso técnicas. exatamente sobre perícia. Isso, sobre perícia em saúde Perícia em mental, não saúde foi isso? mental, é. Isso, pronto. Você pode falar um pouco para a gente, quer divulgar aí para nossos ouvintes? A gente está aqui Olha, sempre para aprender mais. esse curso, por coincidência, eu estou até montando esse curso na parte da perícia especificamente, com uma psiquiatra que foi assistente técnico numa ação, aquilo que eu falei, né? A relação foi tão respeitosa que a gente acabou, não só numa live, mas montando o curso. E o curso tem a parte do direito, que vai ser ministrada por Ana Freitas, né, que é juíza do trabalho, né, e por Marcondes, que é aqui da ATP, que vão dar a parte de direito do trabalho e direito processual do trabalho relacionados ao rito pericial, que aí eu também não entendo dessa parte. Mas o meu papel é exatamente de falar sobre a perícia psicológica, né, aprofundar isso que a gente aqui 1 hora falou, né? Por exemplo, quais são os principais transtornos? Né? Como está sendo feita a perícia nesse momento de pandemia? Como era feita anteriormente? Então, muita coisa. Não sei o que é que se dá tempo ainda. Por A exemplo, gente está finalizando, na minha conta a gente tem 7 minutinhos só, para a gente não cair, para a então gente vamos deixar deixar aí, se bem alguém quiser fazer salva. uma pergunta, né? Alguma coisa, não sei se eu fui clara, né? Foi. Deixa seu Instagram, Laura, para a gente, o pessoal que não tem ainda você no acesso. Arroba, né? Geralmente é laura.pedrosa, aí era bom escrever, né? Pedrosa com S, ponto Caldas. É Ah, tá. Deixa eu ver se eu... laura.pedrosa.caldas. Vamos ver se eu dou conta aqui, que eu sou... A ideia até agora é transformar ele num curso online. Iria ser um curso presencial. Laura.pedrosa.caldas Ponto ou direto, Caldas. Laurinha? Não, tudo ponto. Laura.pedrosa com S. Caldas. Perfeito. Acho que foi.
E esse curso foi um convite do SES, né? Que eu acho que é uma instituição de ensino jurídico, né? Pronto, Isso, tá é certo. sim, Laura.cordeiro. perfeito. Então, E eles aí, me Laurinha, a gente indicaram. está partindo para encerrar com nossos agradecimentos, Eu que honrados estou aqui, minha estamos, viu? gratidão pela oportunidade de falar uma coisa Foi que muito bom. é bom para Eu mim, vou lhe encaminhar para as prazer. suas palavras finais. A É minha, sua palavra, Laurinha. a minha palavra final realmente é essa, Silvana, de gratidão. É muito bom, né? A gente trabalho, né? Tem muitos sentidos, como é que eu diria assim, subjetivo, mas não é simplesmente fonte de sofrimento, né? Então, falar de perícia é falar em prazer no trabalho, né? Falar de algo que realmente eu gosto, me identifico de fazer. Então, eu tenho muito que agradecer a você exatamente por poder falar em algo que eu gosto, né, de trabalhar, gosto de fazer, tá certo? Então, e a Tá ótimo, você, então. que eu adoro, a gente convive aí no Getrim, né, do TRT, e assim, É, agradecer muito a você aí pelo convite, pelas nossas parcerias lá, né, aquilo que a gente pode contribuir falando sobre saúde, é trabalho verdade. saudável, né, com o Dr. Fábio. Amanhã eu farei uma live com ele sobre a saúde mental dos juízes do trabalho. Amanhã a Que nossa live maravilha. é às 19 Pelo seu horas. canal, né? É, Pelo seu canal, né, Laurinha? pronto. Ah, Já você fiquei tenta, vamos, pronta, que era para será? me despedir, então fica aí o convite para falar com o meu colega psicólogo e o desembargador, que é desembargador, quer dizer, é o desembargador que também é psicólogo, né? Fábio Pois Faria. é, eu não sabia que o Dr. Fábio tinha É, formação em ó, psicologia. ele Que bom, participou né? até da minha defesa do mestrado. Coisa boa. Fico feliz em E saber, porque ele é uma pessoa muito competente, muito querido. Doutora Laura, nossa gratidão em nome da gratidão ATP, da também. nossa diretoria. Foi um prazer enorme aprender um pouco mais essa noite. Dizer que a ATP está à disposição, viu, sua. Temos uma sede ao lado da Solo Santini, está fechada temporariamente, mas se Deus quiser, vamos abrir dentro em breve, viu? Convidada para conhecer nossas instalações. Com A todos certeza. os presentes, nosso muito obrigada pela presença de todos e todas. Dizer que foi um prazer. Sigam o nosso canal da ATP, quem ainda não está seguindo, nos sigam, dê sugestões de temas, inclusive, para a gente trazer aqui para É importante. vocês. E é isso, gente. Nosso muito obrigada, viu? E se você Laurinha, gravar, me manda o link, mandarei com certeza, tá amanhã, bom? com certeza. Um Tá. beijo grande. Boa Obrigada. noite. Fica em Boa noite a paz, todos e a todas. tá? Muito obrigada aí por esse espaço. Gratidão mesmo. Tá joia, querida. Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos e a todas. Aqui.